Boa noite, igreja, paz do Senhor Jesus. Obrigada por mais uma vez estarmos aqui na presença de Deus, glorificando o nome dele. E eu sou apenas um instrumento em treinamento, mas que seja usado para a glória dele. Mais uma vez, agradecer a Benita e o seu Vicente, a Valéria, a Dadá e todos presentes pelo convite. E a palavra que Deus colocou no meu coração essa semana, ao longo da meditação, no desenvolvimento dela, o Espírito Santo me instruiu em dividir em 3 partes. Ou seja, logo deixo aqui a deixa que vocês vão ter que me chamar mais 2 vezes para completar a mensagem. Virou uma série, ao invés de uma pregação só, virou uma série. E eu batizei de série Destinos. Então, em 3 momentos, iremos ver destinos de alguns personagens da Bíblia que influenciam a nossa vida também. E no dia de hoje, a gente vai falar sobre decisões que mudam destinos. Os outros temas, se houver uma outra oportunidade, nós falaremos sobre influências que decidem destinos e caminhos que decidem destinos. Esses foram os temas que o Espírito Santo colocou no meu coração. E o esboço já está todo pronto, porque era para ser uma coisa só e virou 3. Então, já me ponho à disposição para mais 2 vezes, se assim Deus permitir. Então, a gente vai iniciar nossa palavra de hoje lendo o texto de Josué 7. E vamos ver o que o Espírito Santo quer nos comunicar em relação a decisões que mudam destinos. Vocês vão abrir em Josué 7, no capítulo 7, a partir do versículo 7. Então, é Josué 7, 7. Vamos ficar aí de pé, igreja, para ler a palavra do Senhor? Disse então Josué: Ah, soberano Senhor, por que fizestes este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso. Nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? O Senhor disse a Josué: Levante-se, porque você está aí prostrado. Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei. Apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto aos seus bens. Por isso, os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo e diga-lhes: santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Apresentem-se de manhã, uma tribo de cada vez. A tribo que o Senhor escolher virá à frente, um clã de cada vez. O clã que o Senhor escolher virá à frente, uma família de cada vez. E a família que o Senhor escolher virá à frente, um homem de cada vez. Aquele que for pego com as coisas consagradas será queimado no fogo, com tudo o que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. Na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente segundo as suas tribos, e as de Judá foi a escolhida. Os clãs de Judá vieram à frente, e ele escolheu os zeraitas. Fez o clã dos zeraitas vir à frente, família por família. E os escolhidos foi Zinri. Josué fez a família de Zinri vir à frente, homem por homem, e Acã foi filho de Carmi, filho de Zinri,
filho de Zerá, da tribo de Judá, foi o escolhido. Então Josué disse a Acã: meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade. Conte-me o que você fez, não me esconda nada. Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos numa bela capa feita da Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei. Estão escondidos no chão da minha tenda com a prata por baixo. Josué enviou alguns homens que correram à tenda de Acã. Lá estava escondidas as coisas com a prata por baixo. Retiraram-nas da tenda e as levaram a Josué e a todos os israelitas e as puseram perante o Senhor. Então Josué, com todo o Israel, levou Acã, bisneto de Zerá, e a prata, a capa, a barra de ouro, seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo o que lhe pertencia, ao vale de Acor. Disse Josué: porque você nos causou esta desgraça. Porque você nos causou esta desgraça. Hoje o Senhor causará a sua desgraça. E todo Israel o apedrejou, e depois apedrejou também os seus, e queimou tudo, e todos eles no fogo. Sobre Acã ergueram um grande monte de pedras, que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do fogo da sua ira. Por isso foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acor, nome que permanece até hoje. Glória a Deus. Senhor, estamos na tua presença mais uma vez para aprender de ti aquilo que o Senhor quer nos dizer e comunicar ao nosso espírito, Senhor, o que o teu Espírito Santo quer falar a nós. Peço que o Senhor esteja aqui mais uma vez, Senhor, derramando, Senhor, a tua glória, a tua graça, a tua unção sobre nós. Despertando, Senhor, não somente, meu Pai, o nosso entendimento, mas o nosso espírito para nos alimentar dessa palavra. Que possamos estar abertos para receber o derramar do Teu Espírito Santo sobre nós. Em nome de Jesus. Conduza esse culto. Em nome de Jesus. Então, vimos aqui no texto uma situação não muito agradável sobre uma família de Israel que, por desobediência de um homem, levou toda a sua família à condenação. E quando a gente fala sobre decisões que mudam destinos, na maioria das vezes, as nossas decisões não irão afetar somente a nossa vida. As nossas decisões também afetam aqueles que estão ao nosso redor. Sejam familiares, filhos, pais, ou até mesmo pessoas que convivem ali naquele meio. Coloco numa situação de trabalho, por exemplo, se eu tiver um erro na minha profissão de medicamento, segundo meu conselho, não somente eu recebo a culpa por um erro que eu cometi. Além de trazer um dano ao paciente, toda a minha equipe, a minha liderança, a minha unidade que eu trabalho, responderão por isso. Claro que cada um segundo os seus atos. Mas o hospital responderá um processo por um erro de um profissional. Então, cada decisão, cada atitude, cada ato define destinos. E é isso que o Espírito Santo quer nos falar hoje. Quando a gente olha para a vida de Acã, naquela época que se passa essa passagem, Moisés já havia ido à glória, né? Já tinha ido para a eternidade, e Josué assumiu a liderança de Israel. E eles estavam atravessando o Jordão, no início do livro de Josué, começa assim. E aí eles atravessaram o Jordão e iriam sitiar a Jericó. E Jericó era a primeira cidade daquela região, segundo o que Deus prometeu para Israel. Eles iriam atravessar, iriam derrubar a muralha, como foi ordenado, e a partir dali começar a entrar em Canaã, na terra prometida que Deus prometeu
a Abraão, Isaac e a Jacó. Quando Deus pede para para Josué preparar o exército e ir de encontro a Jericó, Deus ele pede o quê? Que não se aposse de nada da cidade. Tudo ali vai ser consagrado ao Senhor. Mas por que logo, algumas vezes Deus coloca essa ordenança para que em algumas batalhas, algumas guerras, Israel não tome despojos das guerras que eles ganharam? Porque as primícias pertencem a quem? A Deus. E até hoje, na nossa vida, até os dias de hoje, tudo que é primeiro pertence a Deus. Não é somente dízimo, não é somente oferta, não é somente dinheiro, é tudo na nossa vida. É o primeiro filho, é consagrado ao Senhor, desde o Antigo Testamento, né? Deus deixa isso bem claro quando ele toma os filhos os primogênitos no Egito, na 10ª praga. Todo o nosso primeiro momento do dia, a gente ouve muito sobre fazer devocional na primeira porção do dia, porque as nossas primícias são do Senhor. Não se trata somente de dinheiro. Tudo. O nosso amanhecer precisa ser, ao abrir os olhos, de gratidão a Deus. Cada um da sua maneira. Tem gente que acorda, já dobra o joelho, já ora, já agradece. Tem gente que abre a janela e dá um bom dia a Deus, do tamanho do universo. Depende da sua intimidade com Deus. Mas nós precisamos ter esse entendimento. E Josué, na passagem desse capítulo 7, Josué já tinha passado por Jericó e eles iriam guerrear com um outro povo de uma outra cidade. Só que eles perderam. Josué se prostrou diante, do Senhor, do Santo dos Santos, e perguntou: Deus, o que aconteceu? Por que nós perdemos? Por que perdemos vidas? Por que a sua presença não estava com a gente, sendo que o Senhor falou que iríamos ganhar? E aí Deus fala com Josué. Só que vocês repararam uma coisa no texto, ou foi só eu? Que Deus ele fala que no versículo... A partir do versículo 11, Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei e apossou de coisas consagradas. Ele não falou que uma pessoa se apossou de algo roubado. Ele falou que Israel, ou seja, ele trouxe todo mundo para o contexto. Porque ele ali estava dando uma oportunidade de a gente confessar os nossos pecados. Nós confessarmos o que a gente fez. Deus é tão justo que ele não, quando há uma necessidade de punição, ele não traz a justiça dele de cara, ele te dá inúmeras oportunidades. E a gente deixou isso bem claro aqui na quarta-feira no estudo. Por isso que eu te falei que tinha alguma ligação com a nossa palavra. Ele não dá, ele não entra com a sua justiça, porque Deus é justo. Ele não pune, ele faz justiça segundo os seus atos. E aí ele não traz a sua justiça sem antes ele te confrontar e dizer: você não vai se arrepender? Lá em Gênesis, no capítulo 2, se eu não me engano, vamos lá olhar rapidinho. 3, a partir do versículo 10. 11. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore de qual eu proibi de comer? Deus ainda, em sua onisciência, na sua sabedoria, ele ainda perguntou a Adão se ele comeu, sabendo que ele tinha comido. É igual a gente faz com nossos filhos. Sabe que o filho foi lá na geladeira e pegou aquele biscoito, aquele bolo que não podia comer, vulgo Cecília. Cecília, você comeu o bolo que estava na geladeira? Não, mamãe. Mas a gente sabe, né? E Deus também é pai, ele sabe quando a gente peca. Só que ali ele estava dando a oportunidade de quê? Quando o seu filho, Rubinita, fazia algo que você já sabia que ele tinha feito e você chegava para ele e falava assim:
Júnior, Anderson, vocês fizeram tal coisa, você estava dando a oportunidade dele o quê? Falar a verdade. E se eles falassem a verdade, você iria agir de uma forma tão, digamos assim, agressiva ou mais, né, firme. Dependendo de como vem a resposta, a gente até ri. E eu estou aprendendo isso na maternidade. Às vezes dou uns gritos, uns berros, mas às vezes eu solto aquele riso primeiro. Cecília, não pode. Mas por quê? O jeito que fala, o jeito que se retrata, o jeito que confessa. Só que não foi o caso nem de Adão, e voltando para Josué 7, de Acã. Acã teve 5 oportunidades de se arrepender do seu ato. 5. Ele teve, quando Deus fala para Josué, amanhã separe as tribos, ele já estava dando 24 horas de tempo para Acã confessar a Josué o seu ato. Porque Josué foi avisar aos anciões, a toda Israel ali presente, que no dia seguinte eles iriam reunir e para poder saber quem foi. Só que o mal do ser humano, o meu e o seu, é não lembrar na hora que o Senhor conhece o quê? O nosso coração e a nossa mente. Então, o que a gente faz escondido dos homens não passa oculto aos olhos de Deus, independente do que for. Então, a gente precisa ter esse discernimento de que mentir, roubar ou cometer qualquer ato de pecado, Deus vai te cobrar a verdade, o arrependimento. Eu estou finalizando o Novo Testamento e hoje eu terminei de ler as 7 cartas de Jesus às igrejas em Apocalipse. E tem uma carta que ele fala para a igreja de, se eu não me engano, de Tiatira, dê-lhe tempo para que se arrependa da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Até Jesus, lá em Apocalipse, dando uma visão de futuro para João, fala que ele deu tempo para uma nação, um povo, se arrepender. E eles não deram ouvidos. Então hoje, o que eu deixo para vocês é que dê ouvidos ao arrependimento e saibam que Deus é fiel e justo, Deus é Pai, Ele está esperando a gente se quebrantar e se arrepender. E dependendo do seu pecado, não precisa nem expor, porque todo pecado, se não confessado, é o quê? Exposto. Independente do grau, do tamanho, do tipo. Então, Acã, ele vai ser exposto aqui. A gente leu que ele foi exposto. E o pecado dele não confessado antes, no momento que deveria ser confessado, teve uma consequência. E a escolha do pecado dele não só trouxe consequência para ele, mas também para todos. E o chefe da família, que é o homem, reflete muito isso. Então, você que é chefe do seu lar, tem muita influência nas decisões da sua casa. Até pouco tempo atrás, na cultura, né, atual, tanto aqui quanto em outros países, o homem que falava. O que era o pai, o avô, a ordem da casa era o que os homens mais velhos ordenavam. Até o prato de comida para o pai era melhor e maior. Quem aqui passou por essa fase? Aqui mesmo comigo. A minha mãe sempre colocava a melhor parte da comida para o meu pai, porque ele tinha que trabalhar. E não é nada injusto, é justo isso. Ele tinha que trabalhar, ele que trazia o alimento para dentro de casa, ele que passava mais tempo fora de casa. E eu não estou me queixando sobre isso, estou trazendo para vocês o que é uma herança cultural de tempos. Acã teve o momento da separação da tribo, o momento da separação do clã, no momento da família. Ele não podia, em qualquer um desses momentos, antes de ele ser escolhido para ser deletado, literalmente, falar assim: Josué, não precisa prosseguir, eu estou confessando. Talvez ali eu pensando,
Poderia ter sido ou ter tido um castigo mais brando e livrado a sua família da morte, ou somente ele, não sei, talvez poderia ter sido morto. A gente não tem como saber. Mas fica uma reflexão de que a nossa decisão, seja ela qual for, pode afetar o rumo da nossa história, da nossa família. Em contrapartida, nesse mesmo contexto, nós tivemos um relato na Bíblia, lá em Josué 2, vamos abrir para ler, que teve um final feliz. Enquanto Acã, por uma atitude egoísta, egocêntrica e oportunista, levou a sua família à condenação, nós temos Raabe. Quem conhece Raabe? A prostituta de Jericó. E é o que a gente vai ler agora. Josué capítulo 2, a partir do primeiro versículo. Vou ler um pouquinho mais rápido por conta do nosso tempo. Josué, só voltar alguns capítulos, 5 capítulos atrás, e a gente vai ir para o início da história, onde Josué vai sondar Jericó, para saber, né, como que tá ali a situação. Josué manda 2 espias, ele ainda está fora dos muros, fora da terra, e aí ele manda 2 espiões, 2 soldados, para poder sondar como é que tá o povo de Jericó. No primeiro capítulo, a gente já tem um relato de que o povo já está meio que amedrontado com essa situação, porque eles fecharam a cidade. Ninguém entra e ninguém sai. E aí eles precisaram subir a muralha e caíram dentro da casa da prostituta Raabe. A Bíblia não fala exatamente que eles subiram o muro. Eu estou conjecturando aqui, tá, gente? Mas eles falam a partir do primeiro capítulo. Então Josué, filho de Nun, amém? Todo mundo achou? Amém. Secretamente enviou de Sitim 2 espiões e lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram à casa da prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. Todavia o rei de Jericó foi avisado: alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram a espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar o portão da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Correram atrás deles. Talvez os alcancem. Corram atrás deles. Talvez os alcancem. Eles, porém, os tinham levado para o terraço e os tinham escondido sobre os talos de linho que haviam arrumado lá. Versículo 7. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor deu a vocês esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvidos como o Senhor... Olha ela reconhecendo quem é Deus, hein? Uma prostituta de uma terra que é idólatra a outros deuses, reconhecendo o Senhor como o Senhor, Deus de Israel. O Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus, que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na
terra. Jurem-me pelo Senhor que, assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Tá na minha versão, na minha casa. Raabe, ela não falou primeiro comigo, ela já colocou a família dela no primeiro momento do contexto. E é uma prostituta. A gente vai sondar isso daí. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida do meu pai e da minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs e de tudo o que lhes pertence. Livra-nos da morte. Vamos até aqui. Raabe morava numa cidade idólatra que adorava deuses falsos e cometiam atos a esses deuses que Deus abomina. Raabe se prostituía. Raabe mentiu, porque ela disse que os espiões não estavam lá. Mas Raabe pensou na família dela. Ela tem todo, pensando eu, olhando para os dias atuais, podemos ter pessoas que têm um bom entendimento familiar em relação à sua profissão, hoje em dia chamada, né? Um bom relacionamento com a sua família, podemos ter, mas na maioria das pessoas que atuam nesse campo, a sua família não tem ajuntamento com elas. E eu penso que não era diferente nesse momento da Bíblia. Se hoje a gente ainda possui pessoas que negam seus filhos, seus pais, por terem esse tipo de trabalho, né? Digamos assim, hoje em dia, imagine nessa época Mas Raabe teve a sensibilidade de lembrar, principalmente o pai, né? Normalmente é o pai o que mais a gente tem de rejeição nessa parte. Só que mesmo sofrendo a rejeição dos pais dela, e na novela o Terra Prometida explora um pouquinho esse relacionamento de Raabe com sua família, e o pai dela realmente a rejeita na novela, no contexto da novela, né? Por isso que eu acho legal a gente, claro, sempre separar o que vem da Bíblia, não, né? Mas, tipo, ver o visual do que a gente lê. E mesmo assim, Raabe, ela tomou uma decisão. Primeiro, ela reconheceu Deus como sendo o Deus vivo. Ela tinha outros deuses lá na cidade dela. Ela cultuava outros deuses. Mas ela entendeu quem é o Deus dos deuses. E acreditou nele. Tanto é que somente, a gente acompanhando a história, eu sugiro que vocês leiam quando vocês estiverem no momento oportuno, toda essa passagem de Josué, pelo menos os 10 primeiros capítulos, a gente vai falar, onde a Bíblia fala sobre essa entrada de Israel passando por Jericó e tomando as outras terras. A gente vê como é importante ter esse entendimento. Porque mais para frente, logo no capítulo 6 em diante, a Bíblia fala que Deus endureceu o coração dos outros povos para ninguém se aliar com Israel, para ninguém sobreviver. Deus mandou destruir todo mundo. E alguma dessas terras que Josué foi avançando, que a Bíblia fala, há 31 terras, né, que Josué conquistou até o fim da sua vida, a maioria delas eles não habitaram. Deus estava eliminando o pecado daquela época, que era um pecado de idolatria e prostituição. Nesse contexto de prostituição, a Bíblia trata a prostituição não um ato de venda de corpo, mas adoração a outros deuses. Raabe, uma prostituta cananeia, pagã, porque
cultuava outros deuses, mentirosa, idólatra, mas se tornou uma grande mulher na linhagem de Jesus. Olha só, Deus não faz nada por acaso. A prostituta de Jericó, que mentiu, que era pagã, que cultuava outros deuses, reconheceu Deus como Deus, salvou a vida dos espiões, fazendo com que o povo conseguisse entrar na terra e eliminar o povo de Jericó. Foi salva porque a Bíblia vai contar depois que ao invadir, quando Josué invade Jericó, ele dá a ordem para que a prostituta e sua família sejam salvos através de um sinal de um pano vermelho na janela, que iria sinalizar eles que ela era a casa que deveria ser poupada. Elas vão para o acampamento de Israel, passa a viver ali, porque no final desse capítulo 2 fala que Raabe vive entre eles até os dias de hoje. E lá ela se casa. E ela não se casa com qualquer um não, gente. Ela se casa com um rei. Não é isso, João? Ela se casa com o rei Salmão, que é, se eu não me engano, bisavô de Jessé, que é pai de Davi. E Davi antecede quem? Jesus. A prostituta mentirosa pagã, agora eis tudo isso, virou descendente de Jesus. Salvou a sua casa, a sua família, os seus pertences, a sua vida, e glorificou o nome do Senhor acima de tudo. Reconheceu que Ele é Deus. Sua decisão em esconder os espiões israelitas não somente salvou sua vida, mas também toda a sua família. Também fez com que ela tivesse no povo de Israel e passasse a adorar somente o Deus vivo. Eu lembrei de Atos 16:31. Quando Paulo e Silas estavam na prisão, na verdade eu lembrei só do versículo, e aí quando eu fui ler o versículo inteiro, veio o contexto, e aí o Espírito Santo começou a explodir minha mente. Paulo e Silas na prisão estavam orando e adorando a Deus, e as portas da prisão se abriram. E aí teve um carcereiro que ficou totalmente assustado, mas ali ele ficou também o quê? Com o entendimento de que aqueles dois homens realmente eram homens de Deus. E aí esse carcereiro pergunta a Paulo assim: o que eu posso fazer para ser salvo? O que eu posso fazer para eu ser salvo? O que Paulo responde para ele? Somente crê em Jesus e será salvo tu e tua. Então, no Velho e no Novo Testamento já comunica que quando você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, a sua casa automaticamente vai ser salva. Assim como Raabe salvou a sua família por uma atitude, uma decisão de ajudar os espiões de Israel, o carcereiro, sem nem conhecer Jesus, talvez na época, não sei, né? Porque já era bem depois da morte e ressurreição de Cristo, conseguiu salvar a sua família também, porque acreditou que aquelas portas se abriram porque foi Jesus que mandou abrir. E lá no Salmo 32, o salmista ele escreve uma oração que faz a gente meditar na misericórdia e na graça de Deus sobre a nossa vida.